não conheço assim tão bem. Pois. Mas o Roberto não é preciso. Eu suponho que isto está-se ouvindo, está? Não? Tá. Então, boa tarde, bem-vindos. Estamos aqui para a apresentação desta obra magnífica, Os Olhos do Teu Avô, e se diz Los Olhos do Teu Avô, acho que vou lá nas orelhas, é em mirandês, mas diz-se muito mal. Editado pela Exclamação, mas da autoria de Gilda Nunes Barata e Ana Afonso, que estão aqui presentes e irão falar sobre essa obra. A editora Exclamação tem há uns anos, mas é a primeira vez que edita um livro infantil. Portanto, este é o nosso primeiro livro infantil e é uma honra enorme editarmos logo com esta fasquia tão alta que é difícil de ultrapassar. Portanto, vai ser um desafio para nós fazer melhor ainda, o que vai muito difícil. Mas não é o primeiro livro que nós editamos em mirandês. Portanto, nós há uns anos atrás editámos este livro magnífico também, bilingue, que se chama o meu primeiro livro em mirandês. Não me atrevo a ler em mirandês, porque senão me leva outra vez nas orelhas. E nesta altura foi editado com o Carlos Ferreira e o Paulo Magalhães, que fez as fotografias nas terras de Miranda, e portanto isto foi há cerca de 10 anos, e um livro que vamos querer reeditar. Sobre este livro, o que é que quer dizer? Quando nos apresentaram este projeto tão disruptivo, tão magnífico, não podemos dizer que não. Portanto, foi logo amor à primeira vista. Depois houve aqui um trabalho de bastidores para compor um bocadinho, mas de resto dou os meus parabéns às autoras, que têm um trabalho magnífico. E obrigado também pela tradução magnífica, portanto, porque ela foi feita em português, depois traduzida então para mirandês pelo Alcides. Eu vou passar ao Alcides e depois continuamos a nossa conversa. Sim, acho que melhor. Obrigada. Eu não conto nada do livro, mas eu vengo um pouco a representação da língua mirandesa. Trazer a língua mirandesa um cachico para o Pidalmar. Porque se eu falar devagarico, eu sei que vós que me compreendeis. Todo mundo me compreende. E então aproveito para vos ler esta contica cá num dia. Diz-me assim, olha, tenho aqui uma conta. Mandou-me-la e eu traduzi-la. Diz-lhe, olha, vou-la pôr num livro. E está aqui. E então diz assim, a conta que se apresenta neste livro, escrevida nas duas línguas oficiais de Portugal, que são o português e o mirandês, encaminamos ante alguns dos seus elementos, como as cerejas amarilhas, pela tradição do Nordeste extramontano. Sítio mágico, el praino apartado atrás de montanhas que, tal como o dente de leão, aguarda o nosso assopro. Este livro é uma homenagem à terra de Miranda, tanto no imaginário das vistas como na tradição da fala. E então, vamos então a ler o livro. Se me permitis, se me dás este tempo. E de um lobo, ir para o monte naquele dia podia ser peligroso. Diz que um lobo esfameado estava entre cerejas amarilhas à espera que de algo se passasse. Aquele dia, que dar em casa podia ser aborrecido. Havia tanto para dizer, tanto para ver e fazer. A direitos ao monte era o caminho. Bem, vou-te oferecer uns brincos, disse o lobo. Eu passei aqui uma coisa. Não estou a dizer. Sim, estou a dizer. Bem, vou-te oferecer uns brincos, disse o lobo. Os brincos são duas cerejas, assim penduradas. O lobo e a nina passaram a tarde inteira juntos.
Haveria-se esquecido, Lanina, aqueles lobos... Haveria lobo perdido la fame? De noite, adreitos a casa era o caminho. Alguém perguntou: "O que se passou no monte?" E Lanina disse: "O lobo tinha uns olhos claricos, doces, num repente amigos." E la mãe respondeu: "Os olhos de tua avó eram assim." Obrigado, Gilda, e obrigado, Ana. Sim. Então, agora fala a ilustradora, deixamos a autora para o fim. Por onde é que eu hei de começar? Eu acho que são os agradecimentos. Quero agradecer à Gilda ter enviado este texto em 2012. Nós, por conversa, tivemos a ver como é que tinha surgido a ideia e estávamos a falar de outro livro que tínhamos feito e ela enviou-me este texto porque eu fazia muitos posts sobre lobos, andava fascinada com os lobos, os lobos, e a Gilda vinha inspirada de uma conferência no Norte sobre mitos transmontanos e juntou as duas coisas. Olha, transmontanos, lobos, Ana, olha este texto. E enviou aquilo como anexo. Eu assim, tão giro, dá vontade de ilustrar. E pumba, cá está ele. Basicamente, a história é esta. Se não fosse todas as contrariedades da vida e todos os obstáculos que nós temos quando estamos atrás de um sonho. Portanto, foi fácil de fazer o livro, só que não. Porque o livro teve que ser reformulado, mesmo depois da exclamação nos aceitar a ideia. E eu aqui também quis que o Nuno se sentasse à mesa, porque ele teve um contributo muito importante para reformular o livro. O papel do editor às vezes fica escondido, porque eles não estão ao lado dos autores, mas poderiam e quase deveriam estar. E então o livro, pela mão destas 4 pessoas que estão aqui sentadas, foi possível ter agora um formato físico, ir para a gráfica e pronto, fico muito contente por estar aqui sentada e tenho que agradecer ao Alcides, que é sempre a pessoa a quem eu recorro pelo mirandês, porque eu, embora compreenda perfeitamente e tenha o sangue, não tenho ainda o que é preciso para falar e para escrever como é suposto, então hei de sempre recorrer ao Alcides, fica já cravado para os próximos. Tenho que agradecer à Gilda, ela nunca ter desistido deste livro, que eu confesso que desde 2012 até agora houve momentos em que eu pensei, vamos, pronto, deixa estar, mas claro que não. E vocês desculpem, mas isto é assim, uma pessoa quando é mãe tem um alarme para ir buscar a filha e não está a contar que o alarme não fica em modo de silêncio. E tenho que agradecer, claro, ao Nuno, que aceitou a nossa ideia e tornou tudo isto possível. E pronto, e obrigada a vocês por estarem aqui a darem a razão de ser este livro, porque um livro sem leitores e sem audiência é uma coisa muito estéril. Portanto, neste momento estou muito feliz e agradeço-vos de fundo do coração. Obrigada. Só queria fazer aqui uma pequena nota em relação a essa revisão. Está aqui uma pessoa, a Maria Boquique, que também ajudou nesta revisão e merece também um aplauso. Merece. Portanto, foram 5, não foram 4. Então, cabe-me agora dizer algumas palavras de agradecimento, sobretudo, e retomando só um pouco o que a Ana referiu, de facto, em 2012 houve uma troca de mails em que falávamos de um livro que tínhamos feito sobre Lisboa
e em que eu tinha vindo exato de um congresso sobre mitos e sobre lendas de Portugal, e onde fiquei como lisboeta, muito ignorante em relação a Miranda, mas fiquei fascinada com uma conferência que versou sobre Miranda e que versou sobre esses mitos, essas lendas e essas tradições que eu achei maravilhosas e que naquele momento tomaram forma no meu imaginário, e lembrei-me imediatamente da Ana e enviei-lhe, cheguei a casa, escrevi algo e enviei imediatamente à Ana, até vos sei dizer o dia, que acho interessante, que é para vocês saberem como as coisas às vezes... há coisas que são feitas na arte e na literatura muito rapidamente, e há coisas que demoram, têm um tempo específico, e neste caso este mail data de 11 de maio de 2012. Portanto, vejam como já foi, quer dizer, o pontapé de saída, não é? Uma pequena troca de palavras de envio-te, querida Ana, uma coisa que escrevi a propósito do mito do lobo em Trás-os-Montes. Gilda, olá Gilda, boa tarde, gostei do texto, dá vontade de ilustrar. E como a Ana disse, isto foi assim, isto é o início dos inícios, como os livros e todas as coisas criativas têm os seus próprios inícios. E há uma beleza muito forte nisso, exatamente por as coisas não terem sempre inícios provocados ou que se repitam. Portanto, há sempre um mundo em aberto. Eu quero muito agradecer àqueles que estão presentes, porque sei que estamos em tempos difíceis e que ainda estamos a avançar com algum cuidado. Obrigada pela presença. E vou fazer um conjunto de agradecimentos que acho muito justos e imprescindíveis, em que não quero ser demorada, mas são agradecimentos que não podem de modo nenhum ser esquecidos. Muito obrigada às correntes descritas na pessoa da Manuela Ribeiro, uma pessoa que eu considero espantosa, uma pessoa que ergueu este festival, que o susteve e que tornou este festival um sucesso dentro de Portugal, fora de Portugal, e que de facto a Manuela Ribeiro é mesmo uma pessoa notável, que é muito, muito querida, muito humana e de uma eficiência rara. Obrigada aqui ao Cine Teatro Garrett. Que bom estar aqui, que bom voltar. Muito obrigada à editora Exclamação, na pessoa do seu editor Nuno Gomes, por ter acreditado nesta obra, por ter uma filha muito criativa, que com certeza o inspira muito e que com certeza uns anos passados... daqui a uns anos passados, que forem no futuro passados e que serão ainda por vir, ela será, se calhar, uma menina que estará aqui com esses desenhos muito impressionantes que faz. Por isso, um beijinho para ela, para essa menina. Realmente, como a Ana já referiu, houve acertos, houve um trabalho em que tivemos que ter paciência, compreensão, tivemos que cooperar, e isso foi muito bonito porque conseguimos fazer isso.
Neste âmbito, não posso deixar de fazer uma ressalva e fazer com que ressaia aqui o nome da nossa querida Maria Boquíquio, que é uma pessoa espantosa, que a exclamação tem a honra de ter por perto e, digamos, incluída como uma pérola da própria editora. Portanto, a Maria Boquíquio e o Nuno fez questão de o dizer, e eu só quero também frisar, teve um trabalho connosco muito profícuo, muito inteligente, muito sabedor, muito carinhoso e digamos que o livro de repente ganha uma forma e torna-se mais consistente, e nós devemos isso à Maria. Devemos isso à Maria. Eu considero que a Maria é uma mais-valia onde quer que esteja, e tenho uma admiração profundíssima pela Maria Boquíquio. Muito obrigada, professor Alcides Meirinhos. É hoje que o estou a conhecer pessoalmente, mas eu já ouvia falar muito de si. Sempre muito boas referências, deixe-me dizer-lhe, porque se fossem más eu não dizia nada. Muito boas referências, as suas obras, a sua pessoa, o carinho que a Ana me disse com que fez esta tradução, carinho e sabedoria, portanto, a apresentação, esta leitura magnífica, que eu fiquei encantada, porque não conhecendo a língua mirandesa, foi para mim um momento mágico, foi um momento assim, foi uma pérola também. Muito obrigada à Ana, com quem já fiz um livro para a Quid Novi sobre Lisboa e que correu também muito bem. E nós juntas tivemos a capacidade de deixar com que este trabalho ficasse em poesio, ou seja, houve da nossa parte, acho eu, um ato de paciência, e a criatividade não é só algo que sai derrompante. Eu digo isto porque, no meu caso, eu sou extremamente impulsiva no ato criativo, mas a verdade é que o ato criativo muitas vezes precisa de fases próprias e de poesio e isto para vos dizer que o nosso mail data de 2012, ou seja, não é brincadeira. Reparem como há aqui um período que se pode considerar até já lato. E, portanto, foste muito querida, foste muito paciente em momentos mais inquietantes. Tens uma menina pequenina, o que faz com que a tua paciência seja ainda mais de valorizar, porque quando se é mãe de uma menina pequenina, há uma preocupação, há horários. Queria também dizer que eu gosto muito do Norte, que eu estou aqui muito ligada a esta zona, também devido à Livraria Lelo, porque tenho amizade profunda pela doutora Aurora Pedro Pinto e pelo doutor Pedro Pinto, e que também tenho o maior gosto em ter livros ali nascidos, ali dados à luz, e que de facto gosto muito do Porto. Sou uma lisboeta que gosta muito do Porto. Obrigada ao meu pai que me veio fazendo companhia no trajeto, nas palavras sempre também sensatas que me dá. Também queria aqui referir os meus amigos que eu conoto com Miranda do Douro, o Dr. Luís Vaz das Neves,
e a sua respectiva mulher, a doutora Dina Monteiro, juíza, pessoas que eu admiro muito e que já me deram lembranças de Miranda do Douro, o que me faz conhecer Miranda através dessas pequenas lembranças que são tão bonitas e que eu tenho comigo. Agora, para todos vós, o que é que eu posso desejar? Posso desejar que descubram qual é o lobo que desejam descortinar no lobo que nós temos neste livro. Ou seja, vocês terão o vosso próprio passeio, o vosso próprio trajeto, assim como esta menina, um pouco enigmaticamente e sem pormenores, aparece como uma menina que dá um passeio. Todos vós podem dar um passeio pelo campo, podem ir pela natureza fora e encontrarem algo que para vocês próprios diga algo muito especial. Ou seja, terem o vosso próprio avô, o vosso próprio lobo, porque as personagens deste livro passam a ser vossas. Elas não só já não são nossas, como também já saltam, projetam-se do próprio livro. E há pessoas que tiveram um avô especial, há pessoas que tiveram uma mãe especial, há pessoas que tiveram uma avó especial, há pessoas que tiveram um padrinho especial. Há sempre na vida das pessoas, e eu gostava muito de acreditar nisto e dizer-vos, nunca estamos sós. Portanto, cada um de vós terá alguém muito especial que vocês, ao ler o livro e ao terem o livro, dirão: é aqui que eu coloco o meu avô, ou o avô da história, que é o meu avô. E é muito importante que façam esse exercício, sobretudo nos tempos em que vivemos. Quem são as nossas pessoas eleitas? E temos aqui um biólogo. Eu sou uma amante da natureza, dos animais, e deixo aqui uma palavra de muito amor em relação à natureza e aos animais. E muitos beijinhos para todos, e que venham tempos mais leves. Obrigada. Tem alguma pergunta para fazer às autoras? Maria, Regina, muito obrigada. Obrigada para os agradecimentos que me eram completamente desnecessários. Não fiz nada, só adorei o livro. Queria perguntar se o livro pode representar uma viagem iniciática na vida e no próprio mundo interior e mundo exterior. E como se coloca a personagem em relação ao seu mundo interior. É para mim ou é para a Ana? É para mim? Depois, quem deseja responder. Está bem. Maria, muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito pertinente, uma pergunta que quase que poderia dizer-se que nela cabe a resposta e cabe a pergunta na resposta, e que é isso mesmo. É um livro que tem poucas palavras, é um livro que não se cria com muitas palavras exatamente para a viagem ser mais rica, mais pessoal, mais enigmática e por isso mesmo iniciática. As viagens iniciáticas que fazemos, que podemos fazer ao longo das nossas vidas, mesmo quando as fazemos sem ir a lugares longínquos, mesmo sem fazer as viagens longas, as viagens iniciáticas são profundamente interiores e são profundamente transformadoras.
e são viagens que podem nascer em momentos muito complicados, como este vivenciado agora com a pandemia, podem nascer em momentos de um grande desgosto, podem nascer em momentos felizes, tristes, mas são viagens em que nós nos encontramos connosco, que no fundo é o essencial da vida, é o haver o encontro, o nosso próprio encontro. Quem não o faz anda sempre um pouco à deriva e, sobretudo, tem uma noção superficial da vida. Tem uma noção em que nunca vai ao âmago, em que nunca se coloca na essência das coisas e por isso esta personagem, a menina, ela sim pode simbolizar essa vontade de enraizamento num afeto, no encontrar esse afeto a origem, as nossas origens mais fundas, e também algo de terapêutico, que vai sanar, que vai ser catártico. E por isso mesmo esta personagem, esta menina, ilustrada de uma forma tão bonita pela Ana, esta menina pode até ter muitas idades, porque estas viagens iniciáticas ocorrem às vezes em fases tão diferentes da vida. Há pessoas que demoram tanto tempo para encontrar o essencial. Há pessoas que demoram tanto tempo para se encontrar com o outro, para redimir a sua relação com um ente querido. E por isso este avô, esta menina, todo o ambiente deste livro, como a Maria disse, e a Maria realmente diz sempre coisas muito acisadas, muito acisadas, o ambiente deste livro quer-se leve, bonito, mas com esse caminho iniciático como pano de fundo. Eu penso que sim, penso que é muito importante. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para as duas. A primeira para a ilustradora, para a Ana. Eu reparei que o lobo é branco e o nosso lobo é diferente, é cinzento. E gostava que me explicasses essa opção. É um lobo belíssimo, mas é um lobo que nós associamos mais ao norte, às zonas mais frígidas, lá para a Escandinávia, que lá são brancos. E estava só aqui a dizer também alguma coisa sobre esta questão do lobo, porque eu não sei o que é que motivou esta ideia do lobo, mas realmente Trás-os-Montes é o sítio do país onde há mais lobos em Portugal. E há uma relação ainda visceral com o lobo, porque, como sabem, vocês conhecem das histórias infantis do lobo mau, do capuchinho vermelho, que são histórias cabrosas, que é um lobo que come a avó e depois também quer comer a capuchinha, etc. E sempre histórias de medo. Só que o lobo não é nada disso. O lobo é um animal que foge das pessoas, é acossado, é um animal social, como nós somos. E depois aqui, já agora, gostava só de fazer aqui uma nota, é que aqui há dois lobos, não há só um. Um é o lobo original, o outro é este lobo, que é um lobo também que só existe em Trás-os-Montes, que é o Campo-Dengo, que é uma raça, como sabem, os cães são originários dos lobos, são domesticados, e esta raça só existe naquela região. Portanto, há realmente uma relação muito antiga deste imaginário entre nós e o lobo, sempre aquele medo, admiração, medo. Portanto, eu gostava depois que falassem um bocadinho disso, já aqui depois para a autora. Portanto, eram essas questões. E outra que me estava aqui também era, também transparece aqui nesta história a questão do envelhecimento, desta relação com o avô, do esvaziamento. Portanto, eu também sou do interior, sou da Beira Alta, e também observo esse fenómeno das aldeias que estão a esvaziar, e também gostaria de que me falasse um pouquinho sobre isso.
penso eu. Porque o lobo branco? Ora bem, eu vejo um lobo de luz, porque este lobo ao princípio não tinha olhos e eu desenhei-o como sendo só uma luz, uma mancha gráfica que se conseguiria perceber. Os olhos do lobo eram flores amarelas. Quer dizer, aqui a capa penso que dá para perceber melhor. Nós, entretanto, pusemos olhos, nariz, porque eu pedi à minha filha... Os olhos. Também. Eu fui uma filha de 3 anos e disse... Leonor, onde é que está aqui o lobo? E ela realmente não viu o lobo. Então eu percebi, ok, isto está muito à frente. Ela não consegue ver aqui um lobo de luz, é uma coisa minha. Mas a ideia era esta. O lobo, portanto, que representa o avô que faleceu, para mim era uma projeção quase da criança. Era ela que via o lobo, enquanto que nós só víamos natureza e só conseguiríamos perceber chegando ao fim e voltando para trás. Mas isto era uma ideia talvez um bocadinho rebuscada, e daí ser o lobo branco. O fascínio por lobos vem de há muito tempo, não sei quando é que isto começou, mas também sou uma aficionada. Eu li um livro que era O Filósofo e o Lobo. Entretanto, também saiu um livro belíssimo com uma capa do André Carrilho, naqueles livrinhos do Pingo Doce, que fala dessa relação que nós sempre temos com o lobo. Mas a minha relação com a natureza é sempre uma relação de descoberta e de desarme. Embora eu perceba que o lobo tenha tido na história o papel de malfeitor, porque nós precisamos de dizer isso às crianças, e há um livro que é a Psicanálise de Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, que fala bem nessa necessidade. Eu preferi, não é? Porque este livro para mim também vai ser o que eu quero apresentar à minha filha. E eu prefiro que ela veja na natureza, nos animais, modos de perceber a magia que nos é dada e de ela também poder, se não olhar, ou se olhar para além das aparências e do óbvio e do instantâneo, conseguir descobrir a magia que lá está, que nos é presenteada. Então, por isso o lobo branco. Não por isso o lobo branco e não o lobo cinzento, porque não se via tão bem entre a folhagem. A segunda pergunta, a ausência e a presença do avô? Sim, e o envelhecimento, esta relação com o esvaziamento do interior, portanto, parece que há aqui essa relação também. Remete para as terras de Miranda, que estão a envelhecer, não é? Sim. Isto já vem, essa relação também está aqui, claro, porque lá está, depois cada autor, eu como autora das ilustrações, também me baseio na minha experiência. Quando a Gilda me enviou este texto, claro que não sabia que eu tinha já um afeto pelos lobos e que eu própria, quando chegava a Sicor, que é a terra que os meus pais fugiram e desertificaram, me diziam que eu tinha os olhos da minha avó. Eu nunca conhecia a minha avó, mas diziam-me, tu tens os olhos da tua avó era uma boa pessoa, e isso deixava-me, pronto, cheia de orgulho. E a minha interpretação do texto da Gilda, acho que fugiu para aí, quase sem eu querer. Este momento em que ela está com o avô num momento de afeto e os brincos de cereja, que são coisas que acontecem também em Trás-os-Montes, é um bocadinho isso, é o tentar reatear a ligação que nós fomos perdendo com os avós. Sei lá, quando tivemos que fugir para as cidades, o núcleo familiar perdeu-se um bocadinho. O Alvin Toffler fala muito bem disso na Terceira Vaga. E eu acho que a minha interpretação, pronto, fugiu para aí. Fugiu baseada numa experiência pessoal em que tentei espelhar este fator da natureza e a necessidade de nós não perdermos ligação com os afetos e com os avós, lá está, com as fontes de sabedoria, e que muitas vezes nos encaixam e ligam à natureza.
porque para mim os avós são aquelas pessoas que trabalham no campo, nos mostram, o meu pai ainda guarda morangos para a neta, quando ela vai lá à casa, não é? Aqueles mimos que para mim é simultâneo, entre ter um pai que faz horta e guarda coisas para a neta, ou estar com a natureza, foi isto tudo que gerou, e que eu acho que só agora é que estou a pensar nisto, mas foi isso que se espelhou no livro. Pronto, acho que respondi, sim, sim. Parte, eu não tenho muito para dizer. A Ana é muito mais sabedora nesta área, mas posso também referir que nasci em Lisboa. Claro que tenho esse lado citadino em mim, no meu crescimento, mas tive o privilégio de, ao longo do meu crescimento, ter contacto com o campo, com a natureza, também devido a avós maternos. E tenho a certeza que eu não seria a pessoa que sou, nem escreveria a poesia que escrevo. Já não me estou a referir às histórias, mas qualquer coisa que eu escreva, se não tivesse tido essa relação também grande com o campo, que é uma relação que as pessoas às vezes idealizam muito o campo e esquecem-se daquele lado mais verdadeiro, que até é duro. O campo, quer dizer, o campo é de uma beleza, mas depois tem aquele lado duro que as pessoas da cidade às vezes não pensam, só idealizam. E de facto, a minha relação com a natureza é visceral, é uma relação em que eu, através da natureza, consigo chegar a muitos lugares interiores, lá está, como a Maria também estava a referir. E acho que é um privilégio no meu crescimento não ter conhecido só a cidade, ter também em mim essa noção desde cedo do que é a natureza mesmo ela, as coisas mesmo a brotar, e de facto os afetos depois quando se faz a ligação profunda entre a natureza e os afetos, então aí atinge-se o auge da beleza. E eu também posso dizer que também faz parte de mim essa questão da voz, da natureza e dessa ligação das nossas memórias próprias, algumas até que são tão sagradas que eu sou sincera, às vezes não gosto de partilhar porque são coisas tão sagradas, mas compreendo o que a Ana disse. Há uma afetividade na própria natureza e depois há a afetividade de estarmos com pessoas que são as pessoas que são mesmo desse meio. E isso, para uma pessoa que desenha ou escreva, eu acho que isso é uma mais-valia. Eu acho que vai trazer mais substrato, vai enriquecer, vai trazer novos caminhos. E eu, quando era pequena, acho que vi uma raposa e nunca mais esqueci esse momento. Um lobo, nunca vi, tenho que ser sincera.
mas vi uma raposa. Já foi um espetáculo. Nós vamos ter que encerrar a sessão, porque vai haver uma a seguir. Quem quiser ter um autógrafo das autoras, se calhar passaríamos aqui mais para o fundo. Tem lá embaixo uma mesa? Ok, pronto, então passamos lá para baixo para quem quiser então, conversar com as autoras e obter um autógrafo. É lá embaixo, junta naquela mesa lá embaixo. E vamos para lá também, porque temos que agora libertar a sala. Sim, sim. Muito obrigado a todos Obrigada. e até uma próxima.